Meus irmãos, boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor seja sobre nós, amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo número 4, versículo número 17. Atravessaremos o capítulo 5. Entendendo um pouco mais o verso 1 e 2. É o nosso desafio dessa noite, tá bom? Efésios capítulo 4, versículo número 17, verso 5 a 1. Capítulo 4, verso 17 a capítulo 5, versículo 1 a 2. Como você está vendo aí, a gente tem um tema. Hoje estamos encerrando o nosso congresso da juventude. O tema era uma frase do famoso pregador francês João Calvino, pós-tenebras lux, depois das trevas à luz, e um subtema que foi me dado para tratar hoje, que é esse aí, a luz que ilumina as trevas da vontade. A gente já estudou outras passagens, ou na verdade outros temas. Na última sexta estudamos com o pastor Aurivan, a luz que ilumina as trevas do coração. No sábado de noite, com o pastor Thomas, vimos a luz que ilumina as trevas da mente. Hoje pela manhã nós vimos com o pastor Jorge Noda a luz que ilumina as trevas da história. E hoje, fechando o nosso congresso, veremos a luz que ilumina as trevas da vontade. Eu particularmente acredito que essa passagem aqui muito nos instrui nesse tema, e espero que isso possa me orientar e sairmos daqui persuadidos de algumas coisas que são fundamentais para saber se essa luz já irradiou as trevas da sua vontade. E eu oro para que, se isso aconteceu, você fortaleça-se nessa passagem. Se isso não aconteceu, você seja persuadido de que precisa ter esse encontro, essa iluminação, para que realmente sua vontade seja totalmente mudada. Isso posto, quero junto com você, de maneira bem rápida, fazermos a leitura dessa passagem. Diz assim, verso 17, capítulo 4 de Efésios: Isto, portanto, digo e do Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Oremos uma vez mais ao Senhor. Baixe sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus. Bendito Deus, nós estamos uma vez mais aqui reunidos para, acima de tudo, cultuar o Teu santo e bendito nome. Nós estamos aqui para adorá-lo, bendizê-lo, reconhecer as nossas bênçãos derivadas do alto,
reconhecer quão grande és, quão bondoso és, quão gracioso és, quão misericordioso és, mas também quão irado és quando se deparas com o pecado humano. Senhor, nós estamos diante de uma passagem que é crucial e não existe meio termo, ninguém fica em cima do muro diante dessas verdades. Ou nós estamos em trevas ou fomos iluminados, e a evidência dessa iluminação ela é expressa, ela é categoricamente provada pela maneira como nós nos comportamos na vida que levamos. Assim sendo, Senhor, ajuda-nos a fazer uma introspecção, ajuda-nos a perceber as nossas atitudes, ajuda a enxergar a nossa vida, coisa esta que nós mais do que ninguém sabemos. Ajuda-nos, Senhor. Nós só temos uma vida e nós precisamos levar muito a sério a vida que temos, a única que temos. E tudo isso aqui é muito crucial, muito importante. É uma questão de vida e morte, é uma questão de eternidade. Diante disso, Senhor, seja misericordioso para conosco, uma vez mais fala aos nossos corações. Aplica a Tua palavra em nós, dá que tenhamos a atenção necessária para que com a compreensão venha a edificação e diante disso todas as atitudes provenientes de um coração que entendeu a verdade do alto. Ilumina-nos, ilumina a todos nós, para a glória Tua, alegria nossa, no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, conto uma história que há aproximadamente 3 anos, o pastor de uma grande cidade relatou que visitou uma outra cidade lá da Inglaterra. E ele ficou admirado das condições sujas das ruas, dos edifícios, as pichações que tinha. Ele ficou surpreso em se deparar com uma realidade tão feia e tão suja como daquela cidade. Parecia não haver orgulho cívico daqueles cidadãos da parte dos seus habitantes. Só que depois de um tempo, quem visitar essa cidade, que outrora era suja, que outrora era pichada, que outrora era muito feia, ele vai perceber a transformação, pois ela é evidente. As ruas agora estavam limpas, os edifícios pintados não por pichações, mas por tinta que deu todo aquele acabamento e beleza necessária. E ele ficou curioso para saber o que foi que houve, que aquela cidade se transformou de um lixo para uma cidade exemplar. E no hotel em que ele estava hospedado, ele conversava com um cidadão, com um empregado daquele hotel, e ele fez exatamente esse questionamento. Ele ficou curioso, disse: o que aconteceu nessa cidade, que ela hoje está exatamente dessa forma, diferente de 3 anos atrás, quando aqui estive, que era lixo nas ruas, pichações nos prédios, prédios do governo depredado, enfim, uma lástima. E aquele rapaz deu uma única resposta, e que eu acho que é a resposta que faz toda a diferença, Luana, para o que nós veremos aqui nessa noite, Vinícius. A resposta daquele rapaz, daquele empregado do prédio, foi simples e categórica. Ele disse: o rei esteve aqui. O rei esteve na nossa cidade. E essa é a resposta para qualquer mudança que aconteça na vida de uma pessoa. Quando o rei visitou aquela cidade, assim como o rei visita o nosso coração, há uma mudança radical. A sujeira começa a ser limpada, aquela feiura começa a ter traços de beleza, porque faz toda a diferença a visita do rei. Quando Jesus vem ao nosso coração, Ele transforma. E é exatamente isso que eu queria que você pudesse enxergar, se deparar com até aqui da sua vida e a vida que você levará posteriormente ao que nós nos deparamos diante desse texto. Sendo assim, eu chamo sua atenção já para o nosso primeiro ponto dessa noite. E eu quero brincar, em certo sentido, com o tema que me foi dado. O tempo todo eu quero estar nele. Vou dividir meu sermão em 4 tópicos e eu pego partes do tema e vou encaixando em todos os meus pontos, exceto no último, porque eu acredito que o último tem a cereja do bolo.
Mas a primeira coisa, o primeiro ponto do nosso sermão dessa noite é: de trás para frente, vê o tema que me fora dado. O tema foi a luz que ilumina as trevas da vontade. Eu quero que você enxergue as trevas da vontade, porque talvez você esteja exatamente nesse contexto, nessa posição. Se não, observe, eu chamo a sua atenção para o verso 17. As trevas da vontade, está aí, verso número 17 a partir daí. Por favor, me acompanhe, veja o que diz o texto. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Em certo sentido, especialmente como que veremos no capítulo 5, verso 1 e 2, o que ele está tentando nos dizer aqui no capítulo 4 é que nós, ou aqueles que foram transformados, não andem ou não devem mais imitar. A palavra andar aqui, ela poderia ser traduzida por comportamento, por ações. E dos gentios aqui, leia-se Ronaldo, dos gentios como incrédulos, ímpios, pessoas que não temem a Deus, pessoas que não amam a Deus, porquanto eles estão aqui sendo chamados a atenção que eles não deveriam andar mais como os incrédulos, aquelas pessoas que não amam a Deus, porquanto eles já não são mais gentios. Por isso a observação que ele aqui faz. E como é que ele já salientou esse aspecto? Se você retroceder um pouquinho comigo, só no capítulo 4, verso número 1, você já começa a enxergar isso. Capítulo 4, verso 1, Paulo já disse assim, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Em certo sentido ele está dizendo no capítulo 4 verso 1 que nós deveríamos andar de modo digno do chamamento que nos fora feito. No capítulo 4 verso número 17 ele diz que a forma que nós não devemos andar. Em tese o que ele está dizendo a partir do verso número 1 do capítulo 4 é mais ou menos assim: agora que você é um genuíno cristão, um crente em Cristo Jesus, sua vida será diferente. Mas eu quero que você entenda essa verdade, porque parece que é como se a gente empurrasse goela abaixo. Quando a gente diz assim, a sua vida será diferente, não é que ela precisa ser diferente, é que na verdade ela inevitavelmente será diferente. Há uma diferença aqui clara. Não é que ela precisa ser diferente, é que ela inevitavelmente será diferente. Lembra da história do rei e a presença do rei na vida daquela cidade. Inevitavelmente ela será diferente. Mas volto para o capítulo, verso número 17, agora na parte B, porque ele diz assim: não mais andeis como também andam os gentios. A primeira pergunta que a gente faz é: como é que andam os gentios então? Como é que eles andam, para eu saber a maneira que eu não devo andar como eles? Primeiro, verso número 17 ele diz, acompanhe comigo, segue o texto, o fluxo do texto. Olha o que ele diz: eles andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Leia-se vaidade aqui como isso aqui, Não sei se a sua tradução está assim, mas poderia estar exatamente essa expressão: na vaidade ou na futilidade dos seus próprios pensamentos. Ou seja, grande parte dos pensamentos daqueles que não temem a Deus são total futilidade. Eles são fúteis, por quê? Porque eles valorizam coisas que são vãs e desprezam as coisas que realmente têm valor nesse mundo. Eles não valorizam, eles valorizam os tesouros dessa terra, mas não dão a mínima para os tesouros do céu. Eles não estão nem aí para essa realidade eterna. E tem mais, eles estão com pensamentos assim, porque eles, salte comigo para o verso de número 18, olha que informação interessante com o tema que nos fora dado. Lembra do tema? O tema é iluminando ou a luz que ilumina as trevas da vontade. Agora veja o que está dizendo o verso número 18. Olha o que ele diz aqui: eles estão assim porque eles estão em trevas, obscurecidos de entendimento. Ou seja, eles estão em trevas, eles estão cegos, tudo é escuridão aqui. O que o autor Paulo está dizendo é que eles estão em trevas. Essa é a condição do homem sem luz. Sem luz o homem está em treva. E aqui fica muito claro algo que em toda a escritura é nos comunicado. Esse é o efeito do pecado na vida do homem. E isso aqui, irmãos, cá para nós, isso aqui é pior do que cegueira física. Por quê? Porque o homem que é cego fisicamente, ele sabe que ele é cego e ele admite que ele é cego. Porém, a pessoa que tem cegueira de entendimento aqui, ela é cega até mesmo para o fato de que ela é cega. Ela não reconhece que ela é cega.
Por isso que é pior do que cegueira física. Ele acha que não é. Na verdade, os ímpios pensam que eles é que são iluminados. Por isso que vem um tempo em que, inclusive, o pastor Jorge Noda falou hoje pela manhã, do chamado iluminismo, um período de iluminação. É esse o entendimento que eles têm, que eles rejeitam o entendimento da Escritura, eles rejeitam a Bíblia, o conhecimento de Deus, e creem na filosofia, creem na razão, creem na realidade que eles estão observando da vida. Mas na verdade o que a Escritura está nos dizendo aqui é que eles estão em trevas, obscurecidos, apesar de acharem que foram iluminados. Esse é o caráter hediondo dessa situação, trágico dessa situação, é que eles nem reconhecem o fato de que de fato eles são cegos. Mas não para por aí, avance junto comigo, estou no verso 18. Ele diz assim na parte B: eles estão alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Leia-se alheios aqui como afastados, alienados aqui. Eles estão afastados, eles estão separados da vida de Deus. E separados da vida de Deus, você sabe muito bem que a Escritura nos ensina que isso é morte. A separação de Deus é morte, e tudo isto é fruto da ignorância em que vivem. Mas presta atenção ainda, estou na parte C do verso número 18. Olha o que ele diz aí: pela dureza do seu coração. Dureza aqui é isso aqui, ó. Já viu isso aqui? Isso aqui é um mármore, uma pedra. A palavra dureza aqui é uma palavrinha grega chamada porosinha ou porosis. Poros era um tipo de mármore daquela época, ou em termos médicos, essa era uma expressão utilizada para um calo ou uma formação óssea nas juntas. Logo, o verbo que aqui é utilizado, ele significava petrificar, tornar-se duro. É isso que ele está dizendo aqui. Então, pela dureza do vosso coração, por isso que a tradução para mim é acertada aqui, a dureza do vosso coração, você se tornou uma pedra. Agora preste bem atenção, olha a cadeia claramente aqui, olhando o versículo número 18 de trás para frente. Pega o versículo 18 de trás para frente, ele está dizendo assim, ó, finalzinho do verso 18: pela dureza do seu coração, porque os que não amam a Deus têm coração duro. Por causa disto, o que é que acontece? Meio do verso do número 18, a gente está fazendo de trás para frente. Qual é o meio do verso número 18? Ele diz: vivem na ignorância, uma vida separada de Deus. E vivendo assim, qual é a situação deles? Eles estão, parte A do verso número 18, ele diz: obscurecidos de entendimento. Logo eles estão em trevas, escuridão, eles estão cegos. O que Paulo está dizendo aqui até então, verso número 17 a 18, é mais ou menos o seguinte: vocês estão em trevas, vocês estão com o coração duro, portanto ouçam o que eu estou falando para vocês. Eu não tenho a menor dúvida que temos pessoas que aqui estão nessa noite, e não estou revelando, não sei nem quem você é, mas não há dúvidas que tantas pessoas podem estar aqui exatamente nessa noite, exatamente nesse contexto aqui que essa passagem está nos dizendo, que estão com o coração duro aqui. Eles estão vivendo na ignorância, separados de Deus, e aqui obscurecidos de entendimento, e por isso não se dobram à verdade de Deus. Nós olhamos para trás, agora olhemos para frente. Nós falamos que a palavra dureza aqui significa mármore ou calo ósseo, lembra? O que significava algo petrificado, algo que se tornou duro. Você já viu, por exemplo, um mármore chorar? Você já teve essa experiência? Tem? Pode fazer essa semana aí. Você chega no mármore assim, escondido para ninguém pensar, ou ligar lá para o SAMU e fazer com que você seja internado lá em Dr. Maia, alguma coisa desse tipo. Mas você conta as suas dificuldades para o mármore, contra as piores experiências que você tem ou que você já teve. Preste atenção na reação do mármore. Você já viu saindo aquela lágrimazinha do mármore? Ele meio que se sensibilizando com a sua situação, chorando, sensibilizado, porque você está passando realmente uma situação difícil. Ou você já viu um calo ósseo se sensibilizar com uma situação e ele se desfazer? É claro que você não vê esse tipo de coisa.
Ou seja, mármore e calo ósseo são insensíveis. Agora presta atenção, porque é exatamente essa expressão que ele está usando no verso 19. Por isso lhe chamo para lá. Verso 19 ele diz aqui. Observe, aqui levou ainda a dureza do coração. Aqui são as trevas da vontade. Verso 19. Os quais tendo se tornado insensíveis. O coração está como uma pedra, eles já não conseguem sentir o mal de seus atos, e esses atos lhe levam ao fundo do poço, lhe deixando num estado de insensibilidade. Veja verso 19 ainda, continuando, ele diz assim: se entregaram, essa insensibilidade fez com que eles se entregassem à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Veja, tendo perdido toda a sensibilidade, as pessoas perdem o autocontrole. E aqui é interessante porque dissolução, a palavra dissolução é isso aqui, ó. Dissolução é impureza, dissolução aqui é depravação. É uma palavrinha grega chamada azelgeia, que significa disponibilidade para fazer todas as coisas que lhe tragam prazer. A azelgeia é a expressão aqui, disponibilidade para qualquer prazer. Então ele está dizendo assim, olha, se entregaram à dissolução ou se entregaram à disponibilidade para qualquer prazer. Eu estou à disposição para qualquer prazer que me traga. Com isso, ele ou a pessoa que está nesse estado, ele não se preocupa se seu pecado vai chocar a opinião pública. Aí você começa a entender exatamente o que a gente vai vendo muito no nosso cenário mundial, não é só no Brasil não. As pessoas que perderam o pudor das coisas, as pessoas que estão literalmente despidas nas ruas, tratando de algumas questões sem qualquer sensibilidade, sem qualquer vergonha no rosto. Elas perderam a sensibilidade, elas não estão nem aí para a opinião pública, não se preocupa, por isso que ela perde a decência, logo ela perde a vergonha. Já a palavra avidez aqui traz a imagem daquela pessoa que se alimenta como um animal. Você conhece gente assim? Olha que coisa interessante que ele está dizendo, verso número 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram a toda a disponibilidade de todo prazer. Verso 19, para como animais cometerem toda sorte de impureza. Você entendeu por que as pessoas elas acabam se envolvendo como bicho em determinadas coisas? Porque elas se tornaram insensíveis, o coração petrificou. Você não precisa ter um raio-x espiritual do coração humano, é só você perceber o comportamento delas. Mas observe ainda mais, eu venho para o nosso segundo ponto. Se a gente já viu a vontade aqui, as trevas da vontade, chama a sua atenção para que vejamos aqui a luz que ilumina. Veja verso número 20, o que é que ele diz? Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Eu quero que você perceba 3 palavras aqui que ele traz. Primeiro é a palavra aprendestes. Você não aprendeu de Cristo essas coisas. Eu não sei se é do seu tempo essa frase, mas quando você era meio mal criado em casa, ou quando tinha um comportamento inadequado ao padrão de sua residência, invariavelmente sua mãe dizia aqui assim: você aprendeu com quem essas coisas? Aqui em casa é que não foi bem com seus parceiros lá da rua. Era assim ou não que você escutava? Era mais ou menos assim que a gente escutava, não era não? Aqui em casa você não aprendeu esse tipo de coisa, porque senão... E o que Paulo está dizendo aqui é mais ou menos isso aqui. Ele está dizendo assim: vocês não aprenderam esse tipo de comportamento com Cristo. Não foi com Cristo. Aí a pergunta que brota é: será que a luz iluminou Saulo? Será que a luz iluminou? Essa é a questão que se levanta aqui. Mas observe verso 21, o texto é longo, a gente precisa correr. Olha o que ele diz: se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Chegou a segunda e a terceira palavra aqui. Primeira, aprendestes. Segunda, ouvido. Terceira, instruídos. Você aprendeu algo,
você foi instruído em algo, você ouviu algo. Eu particularmente entendo que aqui nós temos, nesse versículo de número 21, de Efésios, como se fosse aqui uma expansão de outro texto famoso da Sagrada Escritura, que seria esse aqui, ó, João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Você aprendeu, você ouviu, você foi instruído, portanto, nessa verdade, eu ouço, sou instruído segundo a verdade, e ela me liberta. E ela me liberta. Ou em outros termos, como diz o Salmo de número 119, verso 115, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É como se colocasse duas lâmpadas nos nossos pés, é como se colocassem luzes pelo nosso caminho e nós pudéssemos andar de maneira sóbria, de maneira em que nós enxergamos os perigos do caminho, os perigos do percurso, onde nós veremos os buracos, nós veremos os atalhos, nós veremos se a pista está boa ou não, por que caminho nós devemos percorrer. Portanto, é isso que ele está dizendo, que a palavra de Deus nos faz. E veja que não há coerência, que não há uma incongruência aqui, porque se eu estou na experiência comum da vida, eu sou orientado, iluminado pela luz que brota, seja em qualquer ambiente em que estou, eu não faço a coisa errada, eu não pego o caminho errado. Quando eu estou dentro do meu quarto e está tudo escuro e eu acendo a luz, eu sei o que eu quero, eu vou para o lugar adequado, eu pego o caminho certo, eu não busco atalhos ou caminhos errados. É isso que ele está dizendo. Inevitavelmente, se a luz brilhou, se a lâmpada acendeu, você vai fazer o que é certo, porque você agora está enxergando as coisas, você está enxergando a realidade da vida, a realidade dos fatos, a realidade da experiência em que você está inserido. É insanidade você enxergar a coisa como é e fazer exatamente o oposto, o contrário. A palavra de Deus, ela está dizendo que ela é lâmpada, ela é luz em nossas trevas. E ele deixa isso mais claro. Veja, verso 22, avance comigo. Olha o que ele diz, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. É como se ele dissesse: antes que Cristo vos instruísse, antes que Cristo vos ensinasse, antes que Jesus se revelasse a você, o que reinava em você era as trevas do velho homem. Contudo, agora que você aprendeu, contudo, agora que você ouviu, contudo, agora que você foi instruído, tire essa roupa do velho homem e vista a roupa do novo homem, que é a imagem de Jesus Cristo. Veja o contraste que ele faz. Olha que contraste interessante, final do verso 21 com o final do verso 22, pega os dois. Veja, final do verso 21 ele diz assim: verdade em Jesus. Final do verso 22, concupiscências do engano. Ou seja, o velho homem lhe conduzirá a uma vida de engano, mas o novo homem lhe conduzirá a uma vida verdadeira. É isso que ele está tentando me dizer e a você. Então, o que tinha sido ensinado a eles é que quando a luz ilumina as trevas do nosso entendimento, como era a realidade, nós éramos obscurecidos de entendimento. O verso de número 18 que acabamos de ver: pós tenebras lux, depois das trevas a luz. O que é que acontece? Verso 23. Veja, verso 23 ele diz assim: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Isso aqui me lembra muito essa passagem, ó. Paulo escrevendo aos Romanos diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é um trabalho ininterrupto até o fim das nossas vidas, pois desta maneira nós deixaremos as coisas erradas que fazemos e vamos agindo da maneira que Deus requer de nós. Isso requer isso aqui, ó, uma renovação daquilo que nós enxergamos, ou como nós enxergávamos a vida nesse mundo. Agora nós vamos aprendendo semana após semana, leitura após leitura da Escritura Sagrada, e vamos dizendo para nós mesmos: isso aqui não nos serve mais, isso aqui é o
que Deus quer para nós. E esse é o caminho em que eu vou vestindo essa nova roupa, porque eu estou sendo iluminado pela palavra do Senhor. Lâmpada está sendo posta nos meus caminhos, luz está sendo posto na minha trajetória. Esse o caminho que Ele está aqui colocando diante de nós. Mas observe, verso número 24, ele diz: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Olha que coisa interessante o que ele está nos dizendo aqui. Veja só, após a iluminação que nós recebemos, a transformação acontece do velho homem para um novo homem. É criado esse novo homem segundo Deus, e se foi criado segundo Deus, duas características ela precisa aparecer. Eu queria que você fosse fazendo um exercício muito benéfico para a sua alma nesse instante. À medida que a gente vai se colocando diante do texto bíblico, você diz assim: isso é comigo, isso aqui é para mim, é isso aqui que eu estou vendo ou não na minha vida. Veja, duas características precisam aparecer na minha vida. Quais são? Se esse novo homem realmente é uma realidade na minha vida, na sua vida, duas características estão aí. Verso número 24, justiça e retidão. Justiça e retidão. Observe que nos versículos anteriores, eles, pela dureza do coração, eles tinham a mente em trevas e faziam coisas injustas e tortuosas, viviam entregues ao prazer, a disponibilidade de todo o prazer. Eles estavam entregues aí, sem qualquer vergonha do que faziam. Epa, agora não. Agora o que marca essa vida é uma vida de justiça, uma vida de caminhos retos e não mais tortuosos como a gente levava. Essa é a mudança que ele está dizendo aqui. Veja, somos levados a uma vida de justiça, a uma vida de retidão. Tudo isto, olha o que ele diz, final do verso 24, procedentes da verdade. Nós recebemos a verdade de Deus, a verdade de Deus, a palavra de Deus, procedentes da luz da verdade de Deus. Ela iluminou a nossa vida, e procedentes dessa iluminação, justiça e retidão começam a brotar na minha trajetória. Nós já vimos as trevas da vontade, verso número 17 a 19. Vimos a luz que ilumina aqui, verso número 24, 20 a 24. Mas eu queria que você pudesse perceber isso de maneira mais clara, porque o apóstolo Paulo está deixando muito claro. Primeiro, aqueles que vivem assim, eles vivem de maneira tortuosa, injusta, vivem se entregando aos prazeres, não estão nem com vergonha do que fazem. Mas não foi assim que vocês, que tiveram a mudança ou iluminação, devem viver. Vocês devem viver de maneira justa, reta. Aí Paulo pega e diz assim: deixa eu tornar isso mais claro para a gente. Deixa eu colocar isso no dia a dia da nossa experiência, na segunda, na terça. Joga isso na tua experiência da semana, da experiência do mês, do teu trabalho, da tua casa com a sua família, dos seus estudos, seja onde você anda, onde você estiver, o que você fizer, joga isso. É como se Paulo fizesse isso. Joga agora como essa coisa de uma vida que foi iluminada, ela acontece. Como é isso aqui na prática? Aí ele começa, verso número 25 a 32, como se ele dissesse assim para a gente, ó: depois das trevas é isso aqui que começa a acontecer. Verso número 25, olha o que ele diz. Na prática, o que é que caracteriza a vida desses que foram iluminados? Veja o verso 25, ele diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Se você prestou atenção, nós estamos diante aqui do 9º mandamento. O 9º mandamento diz assim: não dirás falso testemunho. Deixando aqui significa abandonar, remover. É a mesma palavra que ele utilizou lá no verso 22, que é a palavra despojar. É a mesma, despojar. Despoje, abandone, remova o que? A mentira da sua vida. Eles viviam uma vida de engano, lembra? Na mentira. E depois que conheceram a verdade em Jesus, versículo 21, ou seja, o comportamento deles muda da mentira para a verdade, para uma vida de engano, para uma vida em harmonia com aqueles que eles acabaram de confessar. Observe, no capítulo número 5, verso 1, vai dizer que esse mesmo povo aqui são filhos amados de Deus. Capítulo 5, verso 1 de Efésios está dizendo que eles são filhos amados de Deus. O nosso Senhor
é o caminho, como João 14,6 diz, caminho, verdade e vida. Quando nós falamos a verdade, nós nos identificamos com aquele que é o nosso Pai. Por outro lado, você sabe muito bem quem é o pai da mentira. O próprio João, lá em João capítulo 8, verso 44, diz que o diabo é o pai da mentira. Porquanto, à medida que você começa a viver uma vida de mentira, você mais do que nunca, você está se ligando àquele que é o seu pai. Pode fazer o DNA, vai dar lá, é o diabo. A vida caracterizada pela mentira tem o diabo como pai. A vida caracterizada pela verdade denuncia também o seu pai. Verso 25, parte B, veja o que ele diz: porque somos membros uns dos outros. Por que você não deve mentir? Primeiro, porque não faz mais parte da sua realidade de vida. Mas em segundo lugar, porque você sabe muito bem dos danos que traz para a vida dos seus irmãos. E ele traz aqui no contexto de igreja, olha que coisa interessante, ele diz assim: nós somos membros uns dos outros. Quando nós mentimos e prejudicamos as vidas dos irmãos, nós esquecemos que somos membros uns dos outros. Você, quando sabe muito bem, ou você conhece muito bem o corpo humano, você sabe que no corpo humano tem mão, você sabe que no corpo humano tem pé, você sabe que no corpo humano tem cabeça, enfim, tem todos os membros. E você não vê de maneira proposital você pegando um martelo e dizendo assim: agora eu vou lhe ferrar o pé. Você não faz, você não vê a sua mão fazendo isso. Por quê? Porque você sabe que prejudica o corpo. É isso que ele está dizendo. Não mintam, porque à medida que vocês mentem, vocês prejudicam o corpo. Nós somos membros uns dos outros. Mas ele avança e deixa muito claro que a luz que ilumina nos leva a uma vida de verdade, a uma vida marcada pela verdade. Mas ele avança, verso número 26, olha o que ele diz aqui: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Eu já falei várias vezes aqui na igreja, a ira em si ela não é pecaminosa, porque nós podemos, e por isso que Deus nos deu ira também, nós podemos dizer que temos um tipo de ira que ela pode ser uma ira santa, uma ira correta. É aquela ira justa, que é uma ira contra determinadas coisas que são erradas. Por exemplo, nós nos irarmos por ver uma criança que está sendo abusada é uma coisa santa. Nós nos irarmos quando vemos um idoso sendo agredido, assaltado, isso é o tipo de ira que Deus colocou no nosso coração, para que nós fiquemos indignados com as injustiças que os nossos olhos contemplam. A ira contra o pecado, contra o mal, essa é a ira correta que Deus deixou para cada um de nós. Agora presta atenção, nós devemos pensar e perceber se a nossa ira ela não está sendo pecaminosa. Por isso Paulo diz assim, não se ponha o sol. Mesmo a ira justa pode se transformar em amargura. Presta atenção numa coisa que aqui é muito importante para você que é casado, para você que é irmão, e enfim, contexto familiar, contexto de igreja, contexto dos mais variados. Sabe o que acontece? A gente não tem o costume de dizer assim, não, deixa esfriar, deixa para lá, deixa a coisa ficar assim. Sabe o que acontece? Eu estou dizendo o que a Bíblia está dizendo, por isso que é fácil para a gente pregador, em certo sentido você pregar, porque se você quiser brigar comigo, não brigue comigo não, brigue com o que o texto está dizendo. Ele está dizendo, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que ele está dizendo aqui? Quando é que o sol se põe? Fim do dia. Ele está dizendo assim, não deixe o dia mudar e você continue com ira no coração. Sabe por quê? Porque ira se transforma em amargura, ira se transforma em rancor. Como é difícil você perdoar quando está com o coração amargurado, com rancor. Isso é um problema, porque veja quantos dias muitas vezes você passa para perdoar alguém, porque está acumulando ira no coração, rancor no coração. Quantas vezes você pode até ficar sem se falar com sua esposa, com seu cônjuge, por quê? Porque está acumulando ira no coração, está virando amargura, está virando rancor, e aquilo vai alimentando isso, e você não consegue mais perdoar, petrifica o coração. Não deixa o sol se pôr, não deixa o dia passar, resolva esses problemas. Sabe por que isso é muito interessante? E que Paulo está aqui dizendo,
Olha que coisa forte é o que ele está dizendo aqui. Olha só, à medida que você não resolve seus problemas, deixa a ira acumulada no coração, que se transforma em amargura, que se transforma em rancor. Sabe o que acontece quando você age assim? Olha o verso 27. O que é que tem aí? Parece conversa de pentecostal, é ou não é? Mas é Bíblia. Quando você age assim, sabe o que está acontecendo? Você está dando lugar ao diabo. É isso que Paulo está dizendo aqui. À medida que você age dessa forma, você está dando lugar ao diabo para ter um problemaço no seu casamento. Você está dando lugar ao diabo para ter um problemaço nas suas relações interpessoais. Você está dando lugar ao diabo para ter um problema em vários aspectos. Quando você deixa a ira guardada no coração, que se transforma em amargura, que se transforma em rancor. Se você permitir que a ira vire amargura e rancor, você corre um seríssimo risco de estar dando lugar ao diabo. Por isso, não permita que o diabo tenha lugar no seu coração. Em tese, é mais ou menos assim. Guardando ira no coração, a imagem que o texto está nos trazendo é: abriu-se as portas e há um convite singular para que o diabo venha e faça morada. Não é estranho? E a gente diz assim: não, de jeito nenhum. Pois então, perdoe. As duas coisas são difíceis, mas não esquece disso não. Se você acha tão difícil às vezes perdoar, lembre-se quão difícil será ter o diabo tendo um espaço grande no seu coração para trabalhar contra você mesmo, contra a sua casa, contra a sua vida em vários aspectos. Mas avance junto comigo, ele diz, verso 28, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com que as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. A gente viu mentira, 9º mandamento, acabamos de ver agora o 8º mandamento, qual é? Não furtarás. Veja, aquele que tem o hábito de roubar, não roube mais. O roubo, escute, inclui toda desonestidade que visa tirar do outro aquilo que pertence tão somente a ele. Da mesma forma que o diabo é mentiroso, a Bíblia diz que ele também é ladrão. Então veja, quanto mais você mente, quanto mais você furta, mais você é a cara do seu pai. Veja, não basta o ladrão parar de furtar. O texto está dizendo que ele deve trabalhar a fim de sustentar a sua casa, assim como ajudar aquele que é necessitado. Antes ele era um parasita dessa sociedade, agora ele contribui com a sociedade. Verso 29, ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Meus irmãos, o apóstolo volta-se das mãos para a boca, e eu não sei se isso aqui pode lhe ajudar, porque é exatamente o significado da palavra torpe aqui, é uma palavra grega chamada sapros. Sapros quer dizer fruta podre ou peixe podre. Você já teve aquela maravilhosa sensação de abrir a geladeira e ter peixe podre lá? É uma delícia, ou não é? Incensa a casa, acaba com tudo. Ou seja, isso aqui é palavra podre. E aqui podemos encaixar várias coisas, porque quando a gente pensa em palavra torpe, via de regra a gente pensa em palavrão, né? Mas não só palavrão se encaixaria aqui, se encaixaria conversas que são imorais, se encaixaria tudo aquilo que é diferente ou daquilo que, por exemplo, Efésios capítulo 5, verso 3 diz, toda sorte de impureza, cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós, verso 3, verso 4, nem conversações torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Eu fiquei curioso para saber o que é chocarrice. Você sabe o que é chocarrice? Piadas imorais. Ele está dizendo assim, essas coisas não deixa chegar na tua boca não. Isso aqui poderia ser tudo palavra torpe. Que na sua boca esteja tão somente palavras que possam transmitir graça àqueles que ouvem. Mas preste atenção numa coisa bem interessante aqui.
Quando essas coisas ruins acontecem. Que coisa ruim? Verso 26, 25, melhor dizendo, mentira. Verso número 26, guarda a ira que se transforma em amargura. Verso número 27, que é quando nós damos lugar ao diabo. Verso número 28, quando há roubo. Verso número 29, quando há palavras torpes. Sabe o que acontece? Verso 30. O que é que acontece? Não entristeçais o Espírito de Deus. Olha que coisa impressionante é que o texto está dizendo aqui. É que à medida que nós agimos dessa forma, nós entristecemos, desagradamos o Espírito Santo de Deus. Nós fomos selados por Ele, como está dizendo aqui o texto. Ele habita em nós, somos o seu templo, somos seu santuário, Lucas. Somos o seu santuário, e nesse sentido, como somos santuário dele, nós desagradamos a ele. Agora fica claro uma das coisas mais lindas e misteriosas que nós temos na Escritura Sagrada. Fica claro que o Espírito Santo se entristece quando os filhos da luz têm comportamento como se fossem filhos das trevas. Quando você age com mentira, é como se você, filho da luz, estivesse agindo como filho das trevas. Quando você simplesmente tem uma vida em que guarda ira no coração, que se transforma em amargura, você é um filho da luz, mas está agindo como filho das trevas. Quando você dá lugar ao diabo, você age como filho das trevas, não como filho da luz. Quando você age de maneira de enganar as pessoas com roubo, você age como filho das trevas, não como filho da luz. Quando você age com palavras podres, você age como filho das trevas, não como filho da luz. Cuidado, porque talvez você seja exatamente um filho das trevas, quando todas essas coisas fazem parte da sua trajetória. Mas uma coisa linda que esse texto está tentando nos dizer, verso número 30, é que as reações do Espírito Santo indicam que ele não é uma energia, uma força, ele é uma pessoa. O Espírito é uma pessoa, ele se entristece, tem sentimentos. Se entristece com o comportamento inadequado que os filhos da luz não deveriam nunca jamais ter. Avance comigo, verso 31. Ele diz assim: longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Leia-se amargura com isso aqui, ó. Um espírito ressentido que se recusa a se reconciliar. Você tem dificuldade em se reconciliar, olha o que ele está dizendo: longe de você. Você tem problemas com reconciliação, com perdão, longe de você esse tipo de comportamento. Como diria aquela moça do antigo Zorra Total, isso não lhe pertence mais. Longe de você toda a amargura, todo espírito ressentido que se recusa à reconciliação. Esse é um dos textos que eu aproveito quando você tem problema de casal. Vou aconselhar casal está bicudo, está um problema com o outro. Longe de você, eu estou conversando com crente, eu estou conversando com o quê? Longe de vocês, um espírito que ele não tem o interesse em reconciliação. Mas observe, ele cita uma série de coisas aqui. Acompanhe comigo rapidamente, veja. Ele chama de cólera aqui, que alguns chamam de fúria apaixonada, isto é, alguém que foi dominado pela fúria. Longe de vós. Ira, obviamente que é a ira injusta, porque a gente já falou no verso 27, 26, que há uma ira justa. Irai-vos, mas não pequeis. Então há ira justa, aqui é injusta. Verso número 31 ainda, ele diz gritarias, ou seja, atitudes de pessoas que em uma discussão começam a gritar e desrespeitam as pessoas, desrespeitam os outros. Longe de vós blasfêmia, isto é, falar mal dos outros, especialmente pelas costas, difamando e destruindo a reputação das pessoas. Longe de vocês malícia, isto é, uma vontade má, incluindo o desejo de tramar o mal contra as pessoas. Ou seja, nós encontramos aqui o 6º mandamento: não matarás ou não assassinarás. Lembrando Tiago, não use a boca de vocês para denegrir a imagem das pessoas.
essas atitudes pecaminosas, elas precisam ser substituídas por, verso 32, olha o que ele diz: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Façam o bem uns aos outros, tenham compaixão uns pelos outros. No lugar de guardar amargura, sabe o que você faz? Perdoem uns aos outros. E qual é a base para perdoarmos? Está aqui, ó. Porque Deus em Cristo nos perdoou. O exemplo deve ser seguido. Agora, particularmente, você pega aqui, aí, capítulo 5, parece que ele mudou a coisa. Não mudou. Veja o que ele está dizendo aqui, a gente chega na cereja do bolo. Nós já vimos as trevas da vontade, verso 17 a 19. Nós já vimos a luz que ilumina, a palavra de Deus, verso 20 a 24. Nós vimos depois das trevas, como é, verso 25 a 32. Agora ele chega ao clímax do seu argumento. Ele diz: a luz que ilumina as trevas da vontade. Eu entendo isso aqui, ó, e esse é o meu último ponto. A luz que ilumina as trevas da vontade a transforma numa sombra. E eu espero que você entenda isso aqui. Veja, verso 1, capítulo 5, verso 1. Olha o que ele diz, Val. Veja só: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. A palavra imitadores aqui é uma palavrinha grega chamada mimetai, de onde vem a nossa palavra mímica. Eu não sei se você já brincou, tinha uns jogos de tabuleiro, a gente quando ia para a praia veranear, né, Ricardo, Jaqueline, a gente levava os jogos de tabuleiro e tinha alguns jogos que eram mímica. E quanto melhor a mímica, mais era fácil você identificar o que era o objeto, qual era a música, qual era o nome do filme, enfim, essa série de coisas que tinha na brincadeira. Quanto melhor a mímica, mais fácil de identificar o que era ali. Portanto, é uma palavra muitas vezes usada no Novo Testamento para indicar o ato de seguir um exemplo humano, imitar, fazer o mesmo. Mas só aqui aparece no sentido de imitar o próprio Deus. Portanto, observe, a Bíblia revela como Deus é. Agora é por isso que eu coloquei esse tópico aqui, que a luz que nos ilumina as trevas da vontade, ela transforma em sombra. Por que eu estou dizendo isso? Porque lembra do que acontece quando a luz, ela incide em nós. Especialmente nesse horário mesmo noturno, quando a luz, ela incide em nós, é gerada uma sombra. Uma sombra é gerada. Agora preste atenção, que essa é a ideia aqui. A Bíblia revela que Deus é amor. E o que é que ele está tentando nos dizer? Que como sombra que somos da luz, nós devemos andar em amor. João capítulo 1 verso 5, 1 João capítulo 1 verso 5 diz assim: Deus é luz, logo aqueles que receberão da luz devem andar como a luz. Deus é verdade, 1 João capítulo 5 verso 6, assim os crentes, as sombras, devem andar falando a verdade, ao mesmo tempo como Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Escute, nós temos atitudes humanas nele, as quais nos ajudam nessa tarefa do mimetai, do imitá-lo. Nós temos atitudes humanas claras na pessoa bendita de Jesus, porque ele foi homem, e é isto que ele quer nos comunicar aqui. Agora escute, o que eu quero lhe dizer é que a sombra nada mais é que trevas iluminadas. Nós somos sombras que foram iluminadas a fim de imitar aquele que incidiu em nós. Você percebe que se você movimenta seu braço, seu corpo, para onde for, a sombra faz a mesma coisa. É nesse sentido que ele está tentando me dizer a você aqui. Eu e você somos sombras daquele que é a verdadeira luz. E essa advertência só tem sentido porque ele diz isso aqui, final do verso 1 do capítulo 5. Ele diz que nós somos filhos
amados, isto é, nós fomos iluminados. Esta verdade expressa que a base da imitação é que, uma vez que Deus, por amor, nos iluminou, nos transformou filhos dele, nós somos convocados a passar esse amor adiante, a amar de maneira semelhante como ele nos amou. Veja, eu era criança, eu não lembro, eu acho que já contei isso aqui para vocês. Meu pai era policial rodoviário, eu tinha acho que 5, 6 anos, alguma coisa desse tipo. Eu e meu irmão, a gente gostava de brincar, e às vezes a gente vestia a roupa de papai, coturno, né? Tamanho, né? 39, a gente com pé 28, aí ia lá marchando. Parava os carros no quintal lá de casa, multava alguns que passavam em alta velocidade. E muitas vezes, brincando com meu irmão, certa vez a campainha tocou, não contei conversa, fui atender o pedestre que passava na frente lá de casa. Quando a vizinha tocou, que me viu fardado, começou a segurar a risada, a gargalhada que queria dar, mas eu não contei conversa, não tinha vergonha. Sabe por quê? Porque é muito comum os filhos desejarem imitar os seus pais. É estranho um filho que não deseja imitar o pai. O que Paulo está nos dizendo aqui é que o desejo de um coração, do verdadeiro filho, é vestir a farda do pai, é colocar o coturno do pai, é agir como o pai age, porque há uma honra muito grande na vida do filho imitar o pai. Mas deixa eu apertar mais um pouquinho aqui. Sabe o que significa imitar? Isso aqui, ó. Tornar-se. É a palavra imitar. Ele está dizendo assim, ó. Sede, pois, ou se tornem como Deus. A conclusão é que aqueles que foram iluminados devem tornar-se mais parecidos com o Pai. Verso 2: e andai em amor. Lembra que andar é conduta, comportamento, ações. Olha que coisa linda isso aqui. Que o comportamento, que a vida, que a maneira como vocês vivem, seja uma vida encharcada de amor. Que ações de vocês sejam banhadas pelos rios do amor. Porque foi exatamente assim que Deus agiu conosco. Mas o que é amor? Paulo, escrevendo aos Coríntios, já nos falou sobre isso. Amor é paciente, é benigno, ele se regozija com a verdade. Mas o que não é amor? O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça. Ou seja, todo o nosso andar deve ser regido pelo amor. E qual o exemplo, o padrão que nós temos para agir assim? Veja o final, ou parte B do verso 2. Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Esse amor não é sentimento meramente, não são meras palavras. Amar em palavras é muito fácil, a gente diz assim, eu te amo. Não é que seja errado você dizer, diga mesmo. Mas o que ele está tentando nos mostrar aqui é que Jesus não amava de palavras. Porque veja, a parte B do verso número 2 diz assim, verso número 2: andai em amor como também Cristo nos amou. Como é que eu sei que Ele nos amou? O texto diz, e se entregou por nós.
Eu sei que Ele me amou, porque Ele se entregou por mim. Paulo diz a mesma coisa em Romanos: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Há evidências concretas no amor externado por mim. Ele morreu por mim. Ou seja, Jesus Cristo nos amou de tal modo que deu a si mesmo por nós. Ele não poupou a sua própria vida, Ele amou de maneira sacrificial. Ele está dizendo assim: faça a mesma coisa. E como diria o grande John Stott disse assim: o amor é mais serviço do que sentimento, é mais ação do que palavras. Por isso que o próprio Jesus disse: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Aí ele fecha, e aí eu concluo. Ele diz, parte C do verso 2, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. O que ele está dizendo aqui na parte final? Literalmente, aroma suave é em aroma de cheiro agradável. O que ele está dizendo aqui? Significa que essa oferta de sacrifício a Deus que se entregou por nós foram agradáveis e aceitáveis a Deus. O que é que isso tem a ver comigo e com você? É que quando nós agimos imitando, tornando-se a semelhança do nosso Redentor, é como se essas atitudes subissem como aroma agradável a Deus. Como ele diz, Márcio, e disse ao seu filho amado, ele disse assim: este é meu filho amado em quem me comprazo. É como se quando nós agíssemos como de fato nós devemos agir, como filhos da luz, é como se do alto viesse a palavra: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer, deleite, alegria e não tristeza. Meus irmãos, de maneira profunda, o que Paulo está dizendo do verso 1 a 2 do capítulo 5, ao asseverar que fôssemos imitadores de Cristo, ele está dizendo assim: você terá uma bela evidência que você realmente foi transportado do reino das trevas para o reino da luz. Eu lembro que eu estava em casa nesse dia, e era uma quinta-feira, há muito tempo, e de repente eu escutava a voz do Faustão que dizia assim: ô louco meu, essa fera aí meu, quem sabe faz ao vivo. Eu achei estranho, porque domingão era o domingão do Faustão, não era quintão do Faustão, que agora acontecia, né? Eu achei estranho, quinta, e não era uma propaganda que estava passando ele como um garoto propaganda lá. E eu fiquei curioso, fui à televisão para ver o que era, se eu estava confuso no dia da semana, apesar de ser realmente uma quinta-feira. Eu fui lá, e quando eu vi a televisão, não era o tão conhecido Faustão, embora parecesse muito. Era um homem chamado Pedro Manso, que é um imitador do Faustão. O que eu quero dizer para você com isso? É que o que Paulo está dizendo aqui do verso 1 e 2 é que a nossa imitação de Deus, de Cristo, seja tão parecida com Ele, que ao imitá-lo, nós levemos as pessoas diretamente a Ele. Assim como Pedro Manso me levou diretamente ao Fausto Silva. Essa é a proposta que Ele tem para mim e para você, como uma evidência de que realmente houve iluminação nas trevas da nossa vontade. Deixa eu concluir dizendo uma coisa. Digamos que ali no fim nós tivéssemos um porco bem gordo amarrado. De um lado, do meu lado direito, do seu esquerdo, nós pudéssemos colocar um prato, ou o melhor prato da culinária parisiense. Eu não sou especialista, se você me ajude.
mas coloque o melhor prato da culinária parisiense aqui do nosso lado direito. Do lado esquerdo, você coloca um monte de lixo, de lavagem. Coloca assim ao seu lado esquerdo. Chegou a hora de soltar o porco gordo. Para onde você acha que o porco vai? O porco vai direto para o lixo, porque ele é porco. E você nem culpa o porco, porque meramente ele é porco. Ele come tudo aquilo que está de acordo com a sua natureza. Porco come lixo. E ele come e está muito feliz, rosnando o tempo todo de felicidade. Essa comida é deliciosa para ele. E ele não tem vergonha alguma se você está olhando, vendo-o comer lixo. Daqui a pouco, eu tenho o poder de, em 1 segundo, transformar o porco agora em um homem. O que é que vai acontecer? Eu não vou ter que fazer nada com a vontade dele. Eu não vou ter que manipular a vontade dele. No momento em que eu tocar ele, ele vai retroceder e muito provavelmente vai vomitar todo o lixo que estava comendo, porque a natureza nossa nos diz que nós não podemos comer lixo. Quando ele se vira para mim e para você, agora como homem, ele se sentirá uma vergonha monstruosa. Isso se chama conversão. Isto é, a luz que ilumina as trevas da vontade. Me escute, por favor. Não se trata de uma pessoa perfeita, se trata de uma pessoa mudada. Ele pode até ir ao lixo, mas sabe que não pode comer mais. Ele não consegue, porque agora sua vida iluminada tão somente serve para imitar a vida daquele que o transformou, para imitar a vida de Deus, para imitar a vida de Cristo. Por isso, depois das trevas, luz. Não esqueça, jogue tudo isso no arcabouço da sua vida e nunca esqueça, a sombra nada mais é que trevas iluminadas. Ainda como sombras, temos algumas partes escuras, mas à medida que a nossa verdadeira luz se movimenta, a sombra se movimenta de maneira igual. É exatamente isso, para isso que Ele nos chamou a viver, para mexer como pai, agir como filho, para que tão somente em nossa vida, a vida dele seja apreciada, para que no abrir e fechar da nossa boca, no agir das nossas ações, todo aquele que nos enxergar, enxergue aquele que nos redimiu. Baixe sua cabeça, oremos ao Senhor. E se porventura não é essa a realidade do seu coração, não saia desse local sem a certeza que a luz raiou na sua vida. E que você precisa considerar tudo isso aqui que Paulo nos disse, que Deus nos disse. Oh Deus bendito, tem misericórdia, Senhor, daqueles que entraram por essas portas e que de alguma maneira suas vidas ainda continuam marcadas com a vaidade e futilidade dos seus pensamentos.
Sua vida está marcada por uma obscuridade de entendimento. Sua vida está marcada pela ignorância e dureza de coração. E essa dureza é demonstrada na falta de arrependimento, num caráter impenitente, na falta de reconhecimento dos erros, dos pecados. Eu não tenho dúvidas que o Senhor os trouxe aqui nessa noite com um propósito. Isso é muita graça e misericórdia de tua parte, porque tantos quantos estão aí, num horário como esse, endurecidos, sem escutar absolutamente nenhum chamado à conversão, como o Senhor chamou muitos, num dia como esse, aqui e em outros tantos lugares. É providência do alto nos trazer aqui. É providência no alto para fazer com que fôssemos confrontados com as nossas mentiras, fôssemos confrontados com a dureza do nosso coração, fôssemos confrontados com a nossa insensibilidade, com a nossa dissolução, com a nossa impureza, porque o Senhor já deixou muito claro, não foi assim que nós aprendemos contigo, com Cristo. Fomos chamados aqui para deixar muito claro que a mentira não deve fazer parte da nossa vida, que o furto não deve fazer parte da nossa vida, que a palavra torpe não pode fazer parte da nossa vida, que essa dificuldade em reconciliar-se não pode fazer parte da nossa vida, que o perdão tem que fazer parte da nossa vida, que a amargura não pode fazer parte da nossa vida, Senhor, que nós não poderíamos ter palavra torpe na boca, não dar lugar ao diabo, enfim, tantas coisas o Senhor nos falou nessa noite. Mas não nos deixe insensíveis, Senhor. Não nos deixe insensíveis a ponto de escutar absolutamente tudo isso e não se sensibilizar com a realidade da nossa vida. Não nos deixe insensíveis a ponto de perceber que a nossa mímica do Senhor, muitas vezes, nós não conseguimos demonstrar exatamente a vida do Senhor na nossa vida. Nos perdoa, nos ajuda nisso, Senhor. Que na mímica que temos realizado, ninguém identifica que estamos falando de Ti, de Cristo, do nosso Salvador. Ajuda-nos a, antes de tudo, umedecer os olhos, sermos constrangidos pelo que o Senhor fala, sairmos atormentados, perturbados por tanta coisa que o Senhor falou a nosso respeito, acerca da nossa vida, da nossa semana, da nossa segunda, da nossa terça, do nosso tempo, da nossa vida. Umidifica os nossos olhos, Senhor, constrange o nosso peito, aperta nosso coração, que a nossa bochecha fique vermelha, emendemos os nossos caminhos, abramos o nosso coração diante do Senhor e te digamos: perdoe-nos, nos perdoa, perdoa nossos erros, perdoa os nossos pecados. Deus bendito, o Senhor nos iluminou ou não nos iluminou? Iluminou sim. Muda nossa vontade, Senhor. Ajuda-nos a perceber que não é que a nossa vida precisa ser diferente, é que inevitavelmente ela será. Tenha misericórdia de todos nós, ajuda a todos nós, derrama graça sobre todos nós, e faça com que, Senhor, a nossa mímica do Senhor seja a mais próxima possível, a ponto das pessoas identificarem que nós somos a cara do nosso Pai.
E que isso inunde o nosso coração de muita alegria. Por quê? Porque isso evidencia que fomos iluminados e que a nossa vontade mudou. Aplica a tua palavra em nossos corações, para a glória e louvor do teu nome. Te oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador